Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Ricardo Mello, aqui do Instituto Namastê. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, né? Todos os dias, graças a Deus, gente, milhares de pessoas novas recebendo as pílulas do Evangelho, graças a você, né, que carinhosamente compartilha as pílulas. Pessoal, baixa pelo aplicativo, compartilha, recebe pelo WhatsApp, é uma benção. Mas vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um dos assuntos campeões de audiência aqui no nosso trabalho do Namastê, enfim, do IRM, que é a questão da depressão. É sempre importante lembrar que jamais, quando eu abordo esse assunto aqui, de forma alguma nós queremos substituir a orientação médica, a orientação profissional, não é jamais a nossa intenção, mas sim apenas no intuito de auxiliar aqueles que têm grandes desafios emocionais e que naturalmente precisam de vários tipos de suporte, de caminhos que possam, né, lhes auxiliar a vencer seus problemas. E é claro que nosso amado Evangelho também tem a sua abordagem para nos ajudar a vencer a depressão e, na medida do possível, preveni-la, né, quando a gente tem, né, uma visão mais atenta sobre isso. Gente, Andrew Solomon é um dos escritores mais reconhecidos no mundo sobre esse assunto. Ele lançou um livro no ano de 2001 chamado Demônio do Meio-Dia, nome sugestivo, né? Diferente, impactante, em que ele narra a sua experiência profunda com a depressão e principalmente trouxe um compêndio, uma análise profunda sobre medicamentos, questões existenciais, como que a pessoa depressiva se sente, as dificuldades e principalmente o que ajuda nesse processo libertador. Só para vocês terem ideia, o trabalho dele foi tão reconhecido, mesmo ele sendo uma pessoa comum, ele não é da área médica, ele era uma pessoa que teve e sofre até hoje com problema de depressão, mas foi buscar todo o suporte, o auxílio, e escreveu. Esse livro se tornou um best-seller mundial, ele concorreu a um dos maiores prêmios, né, hoje no mundo, a escritores, que é o Pulitzer, teve, né, em feiras internacionais, enfim, com todo mérito, diga de passagem, é um livro grosso, denso, profundo, mas que vale muito a pena ser lido, né, por quem deseja realmente saber mais sobre esse assunto. Eu recomendo, é O Demônio do Meio-Dia. Pois enfim, Solomon, ele traz uma questão muito interessante, que é exatamente aquilo, gente, que nós já comentamos aqui, que a psicologia positiva mostra e que nosso amado evangelho, que Jesus, sempre ele, e tantos mestres espirituais mostram. Ele fala que o grande antidepressivo dele hoje são os filhos. Ele não se permite mais entrar em depressão por causa dos filhos. Numa recente entrevista ele falava sobre isso, que ele toma remédio, ele faz tratamentos profundos para vencer suas tristezas, mas com certeza a ideia dos filhos faz com que ele tenha, né, um propósito maior para não se deprimir ou não desistir, pelo menos, de se libertar, né, das tristezas profundas. Gente, o que o nosso amado evangelho faz? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Falava Jesus. Nós devemos amar a todos, amar a vida, amar viver. O amor nos conecta com o que há de mais sagrado na vida, gente, que é o significado, que é o propósito de estar aqui. Entende? O nosso grande propósito de vida não é ter dinheiro, ou mesmo casar, ou ter filhos que seja, ou o propósito de vida é simplesmente crescer na carreira, cuidar do corpo. Não. Nosso propósito de vida é entrar em contato com quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos criaturas divinas. Nós temos uma origem, não é? Nós fomos criados por Deus e temos todas as suas condições divinas. Uns têm mais consciência disso, outros têm menos. E certamente, amigos queridos, quando nós vamos entendendo o nosso papel no mundo, quando você vai se libertando de quem você não é, você para de se comparar com outras pessoas ou quer seguir o caminho dos outros, quando você para de querer ser aprovado pelo marido, pelo pai, pelo primo, pelo sobrinho, pelo chefe, sabe, por todo mundo, essas pessoas carentes que querem a aprovação de todos, quando a gente começa a olhar para si com carinho, com respeito, a gente descobre aquilo que faz sentido para nós. E um dos pontos centrais que faz sentido para todos nós são os relacionamentos. No caso do Solomon, os filhos estão fazendo esse papel. Outras pessoas encontram um grande significado em servir numa casa de repouso, ajudando pessoas com mais idade. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que têm hoje uma vida muito melhor depois que começaram a fazer um trabalho voluntário numa casa de repouso. Outras pessoas já gostam de ajudar crianças, entende? Já tem pessoas ex-depressivas que hoje trabalham em ONGs que cuidam de animais.
Então, amigos queridos, os relacionamentos saudáveis, principalmente, nos fazem bem. Né? Já tem um tempo, eu já citei várias vezes aqui na Pílula, a famosa pesquisa de Harvard, a pesquisa, né, que maior duração na história da humanidade, 75 anos, 4 gerações de pesquisadores acompanharam essa pesquisa que começou em 1937, terminou agora em 2012, mostrando o quê? Que as pessoas que foram felizes no decorrer das suas vidas, apesar de terem ficado doentes, perdido dinheiro, no final das contas, eram aquelas que gostavam de pessoas. Então, amigos queridos, são os relacionamentos saudáveis que nos fazem mais felizes. É você construir uma vida com significado, com propósito, que vai te libertar de tristezas. Ao invés de você brigar contra a escuridão, que é o que muita gente faz, acenda a sua luz. Essa é a sugestão carinhosa da nossa pílula no nosso amado evangelho de hoje. Como é que você acende a sua luz? Focando no que realmente importa para você, sendo um ser humano de bem, valorizando as pessoas ao seu redor, lendo bons livros, não é? Frequentando bons lugares, se afastando de que não te faz bem, tendo coragem de dizer não para quem não te faz bem e com todo carinho procurando dizer sim para quem te faz bem, procurando dizer sim para aquilo que é saudável para você. É lógico que esse tema é muito complexo, né, para a gente esgotá-lo aqui em poucos minutos, mas fica essa reflexão, como sempre, carinhosa, né, para vocês, que para a gente se libertar, né, do flagelo terrível da depressão, de tristezas profundas, devemos estar abertos a celebrar a vida, né? Lembrando que felicidade é uma questão de escolha. Mesmo com muitas dificuldades, por exemplo, o Solomon, esse escritor maravilhoso, escolheu não desistir. Veja, tem pessoas que escolhem. Mesmo numa depressão profunda, ele escolheu buscar recursos, ele escolheu estudar, ele escolheu ajudar. Hoje, por exemplo, ele responde de 3 a 4 cartas por dia nos Estados Unidos de pessoas depressivas que falam com ele, e ele fala que isso engrandece e traz significado para a vida, percebe? De novo, relacionamento, servir aos filhos, ajudar pessoas. Gente, isso não te lembra nada, não? Não são os ensinamentos do Cristo, gente. Não é aquilo que a nossa amada doutrina espírita nos recorda, né, da nossa responsabilidade evolutiva. Não é aquilo que a gente aprende com o budismo, de respeitar os animais e a todas as formas de vida. Não é isso que a gente aprende com tantas religiões. Não é isso que a gente aprende com os grandes missionários divinos? Então, ame, vale a pena amar, e o significado da vida e o amor nos protegem sim contra as dificuldades emocionais que às vezes nos levam a cair, né, de maneira profunda em situações graves, como no caso da depressão. Lembrando sempre que, de forma alguma, minha fala exclui, em alguns casos, a necessidade sempre oportuna, importante, né, de uma terapia com um profissional qualificado, em alguns casos mais graves de um psiquiatra, orientando até alguns remédios e, claro, em casos específicos espirituais, de tratamentos espirituais para te auxiliar a se libertar de algumas obsessões que por vezes podem acontecer também. Então, é uma maneira ampla, holística, da gente encarar essa situação e a gente se libertar de verdade para sermos mais felizes, tá bom? E, gente, nossa contribuição carinhosa, além da pílula, é te convidar para você conhecer o material especial que a gente preparou para você sobre meditação. Muitas pesquisas mostram que quem medita se liberta da depressão mais fácil. Desde ontem eu estou divulgando aqui um conteúdo totalmente gratuito, 3 vídeos que a gente preparou para vocês com muito amor e carinho, para que você possa se libertar, né, dessa ansiedade, e a meditação é excelente para isso. Se inscreva, o link está na sequência aqui da pílula. Se alguém te mandou essa pílula sem o link, peça que te mande o link. Ele é gratuito, são 3 vídeos, uma meditação guiada que eu gravei, uma meditação de alinhamento de chakras, te ensinando a organizar seus chakras e te dando os primeiros passos nessa linha. Isso é só um gostinho do que você que vai participar do nosso retiro espiritual agora de carnaval, presencialmente vai ter no retiro todo, mas para aqueles que não vão poder participar, pelo menos esse primeiro passo a gente já está dando, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Lembrando, hein? Já já a gente está chegando em Uberlândia, já já a gente está chegando também na cidade de Franca. E o pessoal de Uberlândia e de Franca, que quiserem se inscrever para as palestras, procurem no Simpla, que é uma rede, né, de inscrições gratuitas. Coloca lá Simpla, no Simpla você coloca lá Ricardo Melo, vai aparecer as 2 palestras, você se inscreve na sua cidade, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz, muito obrigado por tudo, e você já sabe, deixa a sua luz brilhar. Até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve.